Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os governadores de 14 estados, em uma carta encaminhada ao presidente Jair Bolsonaro, relatam o drama e o colapso iminente do sistema de saúde em função da pandemia e fazem apelos para o governo federal agir com rapidez na compra de vacinas contra a Covid-19. Os detalhes dessa carta na participação do repórter Carlos Alberto. Após a instituição de medidas de restrição e lockdown para reduzir o número de infectados pelo coronavírus, governadores de 14 estados encaminharam ao presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira uma carta em que pedem imediata adoção de providências para a compra de vacinas contra a Covid-19 junto a outros países e entidades internacionais, como a Organização Mundial da Saúde. O governador do Ceará, Camilo Santana, é um dos chefes de executivos estaduais que assina o documento. Os governadores relatam nessa carta que as medidas que tomaram para tentar conter o avanço da doença estão próximos do exaurimento e que a pandemia seguirá ceifando vidas, ameaçando, desafiando e entristecendo todos nós. Com essa posição dramática, os governadores afirmam que a vacinação em massa, com a maior brevidade possível, é a alternativa que se configura como a mais recomendável. Em um dos trechos da carta, uma frase que resume o drama enfrentado pela população. Abre aspas. Os entes federados têm envidado todos os seus esforços, mas estão no limite de suas forças e possibilidades. Fecha aspas. Os governadores solicitam o envolvimento dos Ministérios da Saúde e das Relações Exteriores para obter, em curto prazo, mais imunizantes. Caso seja possível, sugerimos também o requerimento de apoio e intermediação da Organização Mundial da Saúde, apelam os governadores na carta enviada ao presidente da República. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, os governadores dedicaram tempo nesta semana para reuniões presenciais e virtuais em Brasília, avançaram no caso dos estados do Nordeste nas negociações para a compra da vacina Sputnik, mas ao final da semana o drama com a pandemia da Covid-19 aumentou ainda mais. O texto da carta encaminhada pelos governadores ao presidente Jair Bolsonaro retrata o tamanho da angústia enfrentada pela população, principalmente por quem tem familiares vítimas da Covid, pelos profissionais da saúde e pelas autoridades que têm a responsabilidade de administrar o caos na rede hospitalar. Um drama, jornalista Beto Almeida, sem precedentes na história da saúde brasileira. Bom dia, Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente aí aos nossos ouvintes. Essa carta, Luzenor, de 14 governadores, como foi dito, ela veio horas depois do presidente Bolsonaro, numa solenidade lá em Goiás, voltar a criticar novamente essas medidas mais restritivas que estão sendo adotadas pelos governadores e pelos prefeitos em várias regiões do país. Há exemplo aqui, por exemplo, do estado do Ceará e de outros municípios que a partir de hoje estão decretando lockdown, por exemplo, que é o isolamento social mais rígido. E olha, você usou um termo, é dramático mesmo, é um drama sanitário vivido pelos governadores, e a carta, Luzenor, deixa muito claro isso. Os governadores, na realidade, estão dizendo que todos os esforços deles que estão sendo envidados para conseguir instalar mais leitos, para contratar profissionais de saúde, para comprar mais equipamentos, para fazer campanhas de conscientização do uso da máscara e também do distanciamento social, tudo isso ainda assim, Luzenor, não está dando o resultado esperado. Então, o resultado que todo mundo quer e que os governadores querem é uma campanha massiva de vacinação. Para isso, naturalmente, precisamos de imunizantes. E uma das sugestões apresentadas pelos governadores é que os ministérios da saúde e também de relações exteriores acionem, recorram a entidades estrangeiras e organismos internacionais para demonstrar o drama que nós vivemos e a urgência que precisamos no envio de um número maior
de doses de vacinas para o Brasil. Quer dizer, é uma carta, eu diria, de pedido de socorro mesmo, de um SOS dramático dos governadores, apelando para o governo federal para que ele caia em si e deixe de fazer retaliações, e deixe de fazer confrontos e entre no entendimento. E aqui os governadores foram além, Zenô, quando apelam, por exemplo, para o Ministério das Relações Exteriores. Olha só, não é apenas o Ministério da Saúde que tem vacilado nessa questão, mas o próprio Ministério das Relações Exteriores não tem tido sucesso em sensibilizar as nações, organismos internacionais como a ONU, como a própria OMS, Luciano, para que nós tenhamos acesso a esses imunizantes, para que nós possamos fazer uma campanha de sucesso, como vem fazendo outros países, como é o caso de Israel e dos próprios Estados Unidos. Tomara que essa carta consiga sensibilizar, se não completamente o presidente Jair Bolsonaro, mas, por exemplo, tenha efeito junto ao Ministério das Relações Exteriores. É disso que o país precisa, Brasil. A pandemia da Covid muda a rotina na Assembleia Legislativa. O presidente da mesa diretora anuncia suspensão de atividades presenciais no plenário e na área administrativa. Sátiro Salles. O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, do PDT, anunciou nesta quinta-feira a suspensão das atividades na casa durante o período de lockdown em Fortaleza. É com muita tristeza que fazemos este anúncio, mas temos a certeza que é a decisão mais correta a se tomar neste momento, expôs Evandro, que recebeu apoio de colegas parlamentares. Segundo Evandro Leitão, a Assembleia Legislativa seguirá o novo decreto do governo do estado, que estabelece o isolamento social rígido até o dia 18 de março. Iremos fechar durante estes 15 dias e as atividades que ora realizamos de forma presencial, como sessões plenárias, acontecerão nestas 2 semanas de forma remota, explicou. Os números da pandemia, na avaliação de Evandro Leitão, estão exigindo medidas mais duras de distanciamento social e que a situação é sim muito dramática. Evandro lembrou com pesar as 1.940 mortes pela Covid-19 em menos de 24 horas, sendo que deste total, 90 óbitos foram registrados no Ceará. A única solução que percebemos para este processo é a união e a pacificação entre os poderes e instâncias de governo. E desta forma, estaremos resguardando não apenas os profissionais da casa, mas também familiares e amigos, argumentou Evandro Leitão, ao justificar a decisão da mesa diretora em suspender as atividades com presença dos servidores e dos deputados estaduais. Com informações dos bastidores da Assembleia Legislativa no Ceará, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Uma medida necessária, jornalista Beto Almeida, uma vez que com a presença em plenário, deputados estaduais e assessores parlamentares acabam enfrentando mais riscos para infecção pela Covid. Serão 2 semanas de sessões virtuais e atividades suspensas na área administrativa da Assembleia Legislativa. A medida é necessária, né, Luciano? Mexe, naturalmente, com a rotina das casas legislativas aqui no estado do Ceará e principalmente na capital, que é onde está prevalecendo o lockdown em função da incidência maior de casos de Covid. No caso aí, a Assembleia Legislativa ela tem uma sessão semanal às quintas-feiras, tá? Esta sessão ela estava sendo híbrida, presencial e também virtual no caso daqueles parlamentares que tenham, que pertençam a um grupo de risco e que não possam estar presentes no plenário. No entanto, esta decisão do presidente da casa, o Evandro Leitão, ela vai além, porque na realidade suspende todas as atividades, não apenas as atividades no plenário, não apenas as votações das sessões, mas inclusive, como você já bem citou, as atividades administrativas da casa, porque todos os departamentos da Assembleia Legislativa ficam naturalmente sem funcionar, porque os servidores deixam de comparecer presencialmente ao Poder Legislativo. É uma medida necessária, claro, em função do cumprimento do decreto estadual. A mesma situação também vai ocorrer com a Câmara Municipal de Fortaleza. Por exemplo, ontem mesmo o presidente da casa, o Antônio Henrique, estava discutindo
a quantidade de plenárias que serão realizadas de maneira virtual nas próximas semanas. A Câmara tinha inclusive aprovado recentemente uma resolução que dava aí um limite, né, para a presença de vereadores e de assessores presentes lá no plenário da casa. Os parlamentares, inclusive, definiram que os trabalhos em plenário deveriam ocorrer 3 vezes por semana. Isso vai ser alterado. Claro, não dá para realizar realmente as sessões normais, presenciais, em função da questão do lockdown. Então, esse é apenas um reflexo do que representa a restrição de funcionamentos e rígidos em decorrência dessa pandemia que nos afeta. Mas as casas legislativas têm, pelo menos, essa alternativa de realizarem suas sessões virtuais. Daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vamos falar sobre o auxílio emergencial. O projeto é aprovado no Senado e na terça-feira será apreciado pela Câmara dos Deputados. O governador Camilo Santana anunciou na noite dessa quinta-feira medidas de apoio aos estabelecimentos de bares e restaurantes que enfrentam brusca queda no faturamento e dificuldades para o pagamento de obrigações e manutenção de empregos. As empresas desse setor estão sendo atingidas duramente pelos efeitos da pandemia e com as restrições para o funcionamento com atendimento presencial, o caixa fica ainda mais vazio. A situação é preocupante também para milhares de trabalhadores que já perderam o emprego e para outros que, embora tenham permanecido em seus postos de trabalho, têm noites de insônia com a ameaça de demissão porque os patrões não têm renda para pagar salários. As medidas anunciadas pelo governador Camilo Santana, jornalista Beto Almeida, dão alívio ao setor de bares e restaurantes? Com certeza dá um alívio, não tenha dúvida, Luciano. Não resolve totalmente a situação, claro, mas é um alívio. Até porque esse pacote de medidas para o setor de bares, restaurantes, do setor de alimentação como um todo, havia sido prometido pelo governador desde 26 de fevereiro e estava sendo aguardado. Então, as medidas, elas chegam em boa hora e trazem, sim, um alento para quem hoje tem, por exemplo, déficits para enfrentar com pagamento de IPVA, com pagamento principalmente de contas atrasadas e, logicamente, com a demissão de funcionários que trabalham nesse setor, no segmento de alimentação, de bares e restaurantes. Então, começando por aí, por exemplo, a concessão que o governador prometeu e está anunciando aí do auxílio financeiro de R$1.000 para os desempregados do setor de bares e restaurantes. Segundo o próprio governador, tem pelo menos entre 5 e 10 mil desempregados já. A gente não sabe ainda como é que vai ser, mas não temos mais informação de como é que vai ser esse processo para solicitar o auxílio, mas o governo já deve estar aí anunciando como é que vai ser todo esse procedimento. E aí vem outros fatores interessantes, que foi o parcelamento, né, de todos os débitos de ICMS em 60 vezes, o ICMS, que é o imposto estadual. Ele está dando aí a isenção do IPVA de 2021 agora, para todos os veículos que são registrados em nome das empresas. E no caso, por exemplo, de quem é um autônomo, um MEI, que tem uma microempresa individual, tá? Que está registrado esse veículo em pessoa física, ele está dando aí também a isenção para quem tem um carro no nome dessa empresa, desde que esse carro seja utilizado, né, pelo segmento aí, pela empresa MEI, por exemplo. E aí vem mais, o governo, por exemplo, vai pagar a conta de água de março, de abril e de maio, 3 meses agora desse ano, de todos esses estabelecimentos, restaurantes, bares, lanchonetes, barracas de praia e qualquer outro estabelecimento similares, está isentando, Luzenor, todos os débitos de conta de água de março do ano passado até fevereiro deste ano. Todos esses débitos serão isentados. Também está isentando os donos desses estabelecimentos do pagamento da tarifa de contingência da água que todos nós estamos ainda pagando, né, para quem extrapola aquele limite de metros cúbicos, né, determinado para cada residência, para cada estabelecimento. E claro, essa questão do apoio financeiro. A Brasel, aqui, a Associação de Bares e Restaurantes do Ceará, vem pedindo mais atenção para o setor, lamenta, sem dúvida, que ainda assim esse decreto, o lockdown, venha trazer prejuízos para o segmento e acha que o preço disso vai ser falências e demissões. Mas ainda assim, há de se reconhecer que o governador Camilo Santana
tem feito um esforço sobre-humano, Zenor, para, de fato, atender o setor e, ao mesmo tempo, manter um controle sobre a pandemia. Eu imagino a pressão diária que deve ser sobre o governador Camilo Santana no momento que ele põe a cabeça no travesseiro e tem que tomar conta de tudo isso, toda essa crise e, o que é pior, sem um norte lá do governo federal. A crise na saúde, jornalista Beto Almeida, amplia ações dos prefeitos para a decretação de medidas de restrição ao funcionamento de atividades não essenciais. Muitos municípios passaram a adotar medidas mais rígidas para controlar a situação caótica na rede de saúde. Essas restrições são inevitáveis e precisam sim, Beto Almeida, ser implantadas para maior controle da pandemia. Sim, Luzinor, muitos municípios estão passando, aliás, a adotar essas medidas mais rígidas para controlar essa situação na rede pública, que não tem sido fácil para ninguém. Só para você ter ideia, além de Fortaleza, até agora, 34 cidades cearenses, tá certo? Já decidiram adotar o lockdown. Isso para conter essa pandemia. Logicamente que, por exemplo, na Zona Norte, Sobral e toda a região metropolitana decidiram, lá inclui em torno de 17 cidades, por exemplo, lá a circulação, a restrição mais severa de pessoas já começa a valer a partir da próxima segunda-feira, que é o dia 8 de março. Mas não apenas aí os municípios da Zona Norte, ali da região metropolitana de Sobral, também mais 10 municípios que compõem o Consórcio de Saúde Pública do Sertão Central. Esses municípios já, a partir agora de sexta-feira, de hoje, eles também estão decretando lockdown para conter a pandemia. E aí você percebe claramente que os prefeitos estão seguindo, não por modismo, mas estão fazendo isso por necessidade, porque sabem que não podem contar com o seu sistema público de saúde, que não tem uma estrutura de emergência, de urgência para atender esses pacientes. E lembrando que já estavam em lockdown Palhano, Pentecoste, Meruoca, Mombaça, Santa Quitéria. Esses municípios já estavam em lockdown. E aí vem agora mais esses que se somam, que são os 17 da Zona Norte, os 10 do Sertão Central, além da capital Fortaleza. Tudo nessa tentativa desesperada de conter o avanço da doença até que nós tenhamos a opção de vacinação em massa da população. Jornalista Beto Almeida, na agenda, outras informações sobre assistência aos trabalhadores informais que perderam renda e aos desempregados. Eu falo do auxílio emergencial, a PEC, proposta de emenda à Constituição que trata desse benefício, foi aprovada pelo Senado e agora está na Câmara Federal. Sátrio Salles. O Senado aprovou nesta quinta-feira, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição PEC, que prevê medidas de ajuste fiscal e mecanismos para garantir a retomada do pagamento do auxílio emergencial. Após aprovado pelo Senado, o texto mantido pelo plenário da Câmara Federal será promulgado pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais. O presidente Jair Bolsonaro já anunciou o auxílio emergencial em 4 parcelas, março, abril, maio e junho, de R$ 250. As mulheres com filhos terão direito a uma cota maior de R$ 375, enquanto famílias compostas apenas por uma pessoa receberão R$ 150. O governo federal definiu que as 4 parcelas do auxílio emergencial serão pagas a apenas um membro da família. Uma projeção do Ministério da Economia aponta que 46 milhões de desempregados e trabalhadores informais deverão receber o benefício. A estimativa é de que ao longo dos 4 meses, o benefício injete entre 35 bilhões e 36 bilhões de reais na economia. Com redação do site Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, o governo federal já tem o cronograma e os valores do auxílio emergencial. E quanto à PEC, proposta de emenda à Constituição, aprovada nesta quinta-feira pelo Senado, o texto deixa um recado para os servidores e gestores públicos.
tem congelamento de salários e fica proibida a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de servidores, empregados públicos e militares. O texto da PEC, Beto Almeida, tem outras restrições no serviço público. Bom, a PEC emergencial foi aprovada em 2 turnos no Senado, Luzenor, segue agora para aprovação na Câmara dos Deputados. E essa votação está marcada para a próxima quarta-feira, tá? 10 de março. Se não sofrer nenhuma alteração, essa proposta vai ser encaminhada para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que está prevista aí para acontecer, lógico, pela urgência, já no dia seguinte, ou seja, na quinta-feira, 11 de março. E aí você diz o seguinte, olha, mexeu com muitas restrições ao servidor público. Sim, porque era exatamente essa uma das exigências feitas pela equipe econômica. Ou seja, são os chamados gatilhos. É bom que se diga, Luzenor, que essa PEC emergencial, ela não tem nada a ver com o auxílio emergencial, tá certo? Mas por que um está ligado ao outro? Porque o governo federal colocou isso como exigência. Essa PEC, ela na realidade é uma tentativa do governo, não é tentativa não, é uma proposta do governo de reter, de evitar gastos fiscais cada vez que houver, por exemplo, Zenor, um determinado limite, um determinado percentual de gastos extrapolando, por exemplo, os limites, né, constitucionais. E aí o governo diz o seguinte, a gente precisa ter essa garantia. Para isso, vamos amarrar com a questão do auxílio emergencial. Então, por exemplo, a partir dessa aprovação, que deverá acontecer também lá na Câmara, os servidores públicos, como você bem disse, deverão não ter reajuste. Isso se implica dizer, por exemplo, Luzenor, que fica proibida a realização de concursos públicos, criação de cargos, despesas obrigatórias, concessão de benefícios, incentivos tributários, lançamento de novas linhas de financiamento ou até de renegociação de dívida para estados e municípios, sempre que houver esta necessidade, é bom que se diga. Bom, quando é a necessidade? Sempre que os estados e municípios estão sujeitos, e também a União, estiverem com o seu teto de gastos ameaçados, ou seja, os gastos chegando aí próximo dos 95% previstos, né, dos limites. E aí entra os chamados gatilhos, que são esses limites impostos e proibindo, por exemplo, o reajuste de servidores públicos. Bom, vamos lá. Passou tudo isso e vamos imaginar que quarta-feira se aprova. E aí, como é que fica o auxílio emergencial? Aí, Luzenor, depois de tudo isso, aí vem sim uma nova PEC para então editar uma medida provisória que vai definir como é que vão ser as regras desse auxílio emergencial em 2021. Isso incluindo o novo valor dele e a duração do benefício, porque nós não sabemos efetivamente, de forma formal, de forma oficial, quanto é que vai ser. Até agora, o que nós sabemos é o que tem sido dito pela equipe econômica e publicado aí na grande imprensa, que o benefício deve ser pago em até 4 parcelas de R$250. No entanto, aquelas mulheres que são chefes de família, elas deverão receber um valor maior, R$375. Para quem vai receber e é sozinho, pessoa solteira, por exemplo, o valor vai ser menor, R$150. Mas nós só vamos, de fato, conhecer esses valores e essas novas regras quando a PEC for editada na semana que vem. Uma das últimas notícias aqui no Bate-Papo Político, a Assembleia Legislativa aprova projeto de lei que cria cotas para negros em concursos públicos estaduais. Carlos Silva. A Assembleia Legislativa aprovou nesta quinta-feira projeto de lei que institui a cota de 20% das vagas em concursos públicos para negros. O projeto é uma iniciativa do Poder Executivo e, após aprovado pela Assembleia Legislativa, será sancionado pelo governador Camilo Santana. Camilo, ao assinar a mensagem enviada à apreciação dos deputados estaduais, argumentou que o projeto busca estabelecer condições ideais para o acesso a direitos constitucionais. Na justificativa da mensagem, o governador cearense relatou ainda o antecedente histórico e cruel pelo qual passou a população negra brasileira, privando esse segmento de inúmeras oportunidades, inclusive de instrução
impossibilitando acesso a direitos sociais e ao mercado de trabalho em condições de igualdade com a população em geral. De acordo com a lei, as vagas serão reservadas para candidatos negros também em certames para empresas públicas e sociedades de economia mistas. Entre os parlamentares presentes à sessão que votaram contra a proposta estavam os deputados André Fernandes, do Republicanos, delegado Cavalcante, do PSL, e doutora Silvana, do PL. O texto entra em vigor após ser publicado no Diário Oficial do Estado. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Silva, para o Alerta Geral. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. A você, ouvinte internauta, a você, jornalista Beto Almeida, o nosso bom dia. E lembrar a você, ouvinte internauta, que amanhã, sábado, é dia de Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Muitas informações e orientações na área da Previdência Social, comigo e com o professor Paulo Bacelar. Um bom dia a todos, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até segunda, Luzenor, se Deus quiser.